Oi, pessoal. Vamos à nossa aula 2 sobre fundamentos e conceitos sobre o treinamento de inteligência artificial. Para facilitar a compreensão desses conceitos, vamos começar com uma analogia entre uma inteligência artificial e o serviço, a atuação de um garçom em um restaurante. Vamos supor a situação na qual um cliente pergunte para um garçom: vocês têm uma opção vegetariana? A primeira coisa que o cérebro do garçom precisa pensar é classificar essa pergunta, entender de qual assunto que o cliente está falando. Isso é feito de uma maneira muito natural e ele entende que o cliente está perguntando sobre o cardápio. Isto seria o intent, ou a classificação do assunto para que a inteligência possa então buscar esta informação. No caso aqui, vamos fazer analogia com a IA que tem RAG, que tem a informação externa, que é o caso aí de todas as assistentes de atendimento. Então, nesse nosso exemplo, o garçom é um garçom novato que não tem essa informação, mas ele já sabe sobre o que ele precisa buscar o conhecimento, vai até o chefe e vira para o chefe e fala: olha, eu tenho uma pergunta sobre o cardápio. O chefe pode estar ocupado e fala: olha, se é sobre o cardápio, a fonte de informação é o cardápio, por favor, pode olhar nele aí mesmo e responder ao cliente. Ele consulta, identifica lá que tem dois pratos vegetarianos e volta para responder ao cliente. Quando ele vai responder ao cliente, o maître viu a situação, para ele e fala com ele assim: olha, agora eu já vi que você já sabe quais são os dois pratos, mas lembre-se daquele treinamento que nós fizemos. É para você responder com educação, falar os detalhes dos pratos e também oferecer um vinho ao cliente, né, para que ele possa degustar o prato aí junto de um vinho. Então, estas informações adicionais, que seriam aí as instruções, o histórico, o conhecimento, isso tudo faz parte aí do pacote de informação que vai ser enviado então para a IA gerar uma resposta. Ou no caso do garçom, aquela resposta que ele vai chegar até o cliente, explicar para ele os pratos e oferecer o vinho. No nosso caso aqui da IA, RAG foi a busca do conhecimento externo, e esse conhecimento externo, junto das instruções, junto da pergunta, junto do histórico, a gente manda para o cérebro principal, que seria o GPT, ou seja, o prompt, mas o GPT vão gerar a resposta que nós aí encaminhamos para o WhatsApp. Muito bem, então vamos agora detalhar um pouco mais cada um desses conceitos. Ao final a gente voltará nesse mesmo infográfico do slide anterior. O que é então o intent? O intent é a intenção do usuário ao fazer uma pergunta. Né? Para ficar mais fácil entender, dentro da plataforma CRM Station, nós chamamos de assunto. Ou seja, você vai configurar os assuntos sobre os quais a sua inteligência, a sua assistente, deve responder. Cardápio, horário de funcionamento, se tem estacionamento, o ambiente da casa e assim por diante. Né? Se vocês têm delivery, se vocês trabalham com catering. É, portanto, a etapa do processo no qual pedimos a IA para selecionar de uma lista de opções qual assunto se refere àquela pergunta do cliente. E aí vale a pena a gente explicar um pouquinho melhor isso aqui. Do ponto de vista interno do sistema, a busca da informação para gerar a resposta correta tem duas etapas, duas subetapas. Primeiro, nós mandamos para o GPT a listagem de todos os assuntos, ou seja, toda a lista de intents, junto da pergunta do cliente. E o GPT vai responder para a gente falando o seguinte: olha, pelo que eu vi, a pergunta se refere aos seguintes assuntos, que pode ser mais de um assunto, por exemplo, quando ele está falando se pode, por exemplo, fazer um evento no qual tenha determinados tipos de prato. Ele vai recuperar, vai citar os intentos, os assuntos, elaboração de eventos na casa e também o cardápio, os pratos que a casa trabalha. O segundo momento, então, qual é? Quando
a IA devolve para a gente essa lista de intents, nós pegamos as informações que você cadastrou na plataforma de cada um desses assuntos, a lista de preços completa, a lista do cardápio completa, ou, por exemplo, uma clínica estética, todos os tratamentos que ela oferece, e encaminhamos todo o conhecimento desse assunto específico novamente para a IA, junto da pergunta, para ela gerar aí sim a resposta definitiva. Muito bem, então o que é o RAG? O RAG é a resposta aumentada por recuperação de informação. É uma técnica usada para melhorar as respostas de um modelo de IA, fazendo ele consultar uma base de dados externa antes de responder. Tem a ver com essas duas etapas que nós citamos, duas subetapas. Né? Numa IA tradicional, como falado na aula 1, a IA usa simplesmente a inteligência dela com o conhecimento dela, que foi treinado lá pelos desenvolvedores do ChatGPT. No caso de uma assistente, ela não usa o conhecimento do treinamento dela de conhecimento, para resumir. Ela usa apenas o raciocínio. E ela vai usar aquele conhecimento que nós passamos para ela, para dar respostas mais objetivas, mais claras, evitar as alucinações e principalmente também responder aquilo que interessa para a sua empresa. Por exemplo, se um cliente perguntar sobre uma pizza, ele não citar uma pizza de um concorrente, né? Citar apenas aquilo que você colocou lá. Então, o que é um prompt? Prompt é um termo que vem sendo muito usado aí no Instagram, no YouTube, por todos esses coaches de cursos, né? Falando, faça um curso aqui de poucos módulos para você aprender a fazer um prompt e gerar aí imagens, gerar aí músicas, aquilo que te interessa. E é utilizado também no treinamento de um termo que nós também utilizamos aqui no treinamento de um assistente. O prompt é simplesmente a soma de todo o texto e todas as instruções que você envia para o modelo para obter uma resposta, que inclui a pergunta do usuário, as instruções para o modelo, que nós falamos, incluindo toda a listagem aí dos intents, e todo o histórico, todos os dados, né? Diferenciando aí, instruções tem mais a ver com o comportamento dela, e o contexto e os dados, mas o conhecimento do qual será extraída aí a resposta. O que é engenharia de prompt? E boa parte das nossas aulas aqui vão ser sobre engenharia de prompt, voltadas para o treinamento da assistente de atendimento. Engenharia de prompt é a prática de escrever instruções claras e estruturadas para um modelo de IA, para que ele produza respostas melhores, mais úteis e mais previsíveis. E vale aqui a gente destacar que o prompt para assistente ele é um pouco diferente do prompt para chats, né, desses cursos que a gente vê muito por aí. Prompt para chat, o chat já tem o conhecimento e você vai ali fazer uma pergunta para gerar uma imagem ou aprimorar uma imagem, por exemplo, que você tenha, ou extrair um texto de um PDF e gerar um relatório, uma planilha, assim por diante. No prompt para assistente vai envolver mais também a questão de que nós estamos usando um RAG, nós estamos utilizando um conhecimento específico aí da sua empresa. E o ponto fundamental é ter em mente a questão da melhoria contínua. Treinamento de uma IA nada mais é do que a melhoria contínua do prompt que é enviado para a IA, para ela gerar a resposta. E o que seria essa melhoria contínua? Não é que você precisa treinar para sempre dedicando muitas horas, mas principalmente no primeiro momento, ou você dedica um certo volume de horas, alguém da equipe, para fazer várias perguntas diferentes do mesmo assunto, simulando um cliente, e aí vamos dizer que no período de 2, 3 dias você tem uma IA já bem consolidada, porque treinar a IA não é fornecer o conhecimento para a IA. Treinar a IA é exercitar este conhecimento. Né? E, ou você também pode fazer isso dentro de uma perspectiva de médio e longo prazo, caso ela já esteja funcionando bem, mas é muito importante, porque isso sempre vai acontecer, do cliente fazer uma pergunta um pouco diferente daquilo que você previu. E, e quando isso acontecer, que a IA direcionar para o atendimento humano, tem que o atendente passar para o responsável, no caso você que está fazendo esse curso, para que você complete o treinamento com aquela pergunta. Sempre acontece do cliente perguntar algo de uma maneira um pouco diferente, que a gente nunca previu, ou do cliente perguntar
duas informações diferentes, né? Por exemplo, alguém que queira realizar um mini wedding, um casamento, contratar o espaço todo da casa, mas a noiva é uma protetora de animais e a sua casa não aceita usualmente ter um pet. E ela pode vir com, fazendo uma pergunta que vai envolver aí dois conhecimentos diferentes e uma exceção à regra, que talvez para alugar todo o seu ambiente você vá permitir o que esse cliente VIP, esse cliente especial está querendo. Agora, isso é um caso muito específico que raramente vai ser pensado antes. Mas quando acontecer algo nesse sentido, o treinamento da IA precisa ser completado para que na próxima vez ela saiba dar a resposta do caso usual, mas também saiba dar a resposta do caso exceção. Bom, vamos voltar agora em outros conceitos, né, gerais de IA, que são importantes aí para você ter essa visão completa. E aí sim, na aula 3, nós vamos passar para exercícios mais práticos, casos mais usuais, utilizando aí a plataforma. O que é janela de contexto? Janela de contexto é a quantidade máxima de informação que o modelo de IA consegue ter na cabeça ao mesmo tempo quando gera uma resposta. Isto vale tanto para o chat GPT, o GPT público que você já deve ter utilizado, como para a assistente de IA que usa RAG, que usa um conhecimento específico. Nada mais é do que o máximo de informação que o GPT pode ter para gerar uma resposta correta, antes que ele, por exemplo, esqueça parte da resposta. Uma analogia boa é como uma mesa de trabalho que tem lá várias pastas de informação. Você vai colocando a quantidade de pastas que cabe na mesa. Chegar em um determinado momento, você pode ter que colocar uma pasta e, ao empurrar essa pasta na mesa, uma pasta do outro lado caia, porque não cabem todas as pastas. Então, o que faz parte dessa janela de contexto? A pergunta atual do cliente, que é pouca informação, as mensagens anteriores da conversa, que pode ser pouco, pode ser muita coisa, as instruções do sistema e os documentos. As instruções do sistema também vai ser pouca informação, uma página, 2 páginas, 3 páginas, é algo basicamente irrelevante. E os documentos enviados, que pode ser texto, imagens, PDF e outras coisas mais, sendo que aí é que está a maior parte das informações que podem sim encher aí a memória da janela de contexto da IA. E também a própria memória que está sendo gerada. No caso de uma clínica, de um restaurante, passando informações sobre tratamento, sobre cardápio, em geral nós não vamos ter esse problema. Mas, por exemplo, um advogado que queira colocar lá todo um histórico de processos sobre um determinado tipo de caso, para gerar para ele insumos e informações para o processo que ele está lidando no momento, essa quantidade de PDFs lá pode ser um volume que estoure aí a janela de contexto. Bom, o que é alucinação? E o termo que nós profissionais da área utilizamos é exatamente isso, tanto em português quanto em inglês é alucinação, hallucination. A alucinação é quando uma IA gera uma resposta plausível, mas incorreta ou inventada. É praticamente impossível uma IA dar uma resposta totalmente fora do que está sendo perguntado. Eu mesmo nunca vi. Mas é plausível ela dar uma resposta, é possível ela dar uma resposta dentro do contexto, mas que seja incorreta. E quando que isso acontece? Quando estourou-se a memória da janela de contexto, quando falta informação para a IA, já aconteceu com a gente 2 ou 3 casos de um colaborador sem querer apagar parte da informação do conhecimento da IA e com isso ela continuar funcionando, mas gerando apenas o raciocínio do GPT, sem utilizar o RAG, sem utilizar a informação que ela precisa sobre o seu estabelecimento. Abri até um parênteses aqui, esse é um dos motivos até que a plataforma CRM Station agora oferece logins diferentes, com graus diferentes de acesso, para que um profissional que use uma determinada informação não tenha acesso aí, não possa sem querer corromper outro tipo de informação. Outros motivos aí que podem também gerar alucinação, aí é um motivo nativo de todos os LLM, que é a pressão para responder. Porque os modelos de linguagem, eles nunca dizem não. Eles sempre voltam com uma resposta, mesmo que a resposta seja eu não sei, algo que ele tenta ao máximo evitar. Então, dentro do treinamento da IA,
é muito importante que também a gente fale para ela responder os casos que ela não sabe, basicamente um caso geral. Mas também é importante citar aquelas coisas específicas que ela nunca deve fazer. Por exemplo, ela não estando treinada, não sendo uma IA específica para pedidos ou específica para orçamentos, e nós temos todos esses tipos de IA, ela nunca deve negociar, por exemplo, preços com o cliente. Nunca deve negociar uma reserva com o cliente, uma alteração de uma reserva com o cliente. Isso precisa estar claramente explícito no treinamento lá nas instruções da IA. Ok? Bom, agora que a gente já falou, né, dos processos aí, do processo de treinamento, né, aí de quais são os conceitos relevantes e inclusive aí dos riscos no caso da alucinação, vamos aqui na parte boa, digamos assim, que é a vantagem da IA. O que a IA realmente oferece uma assistente de atendimento com IA que está tornando ela algo assim imprescindível para todas as empresas e é hoje o assunto mais falado aí em todos os jornais, todas as televisões, no mundo inteiro. Né? Quais são as vantagens reconhecidas mundialmente no uso da IA de atendimento? Número 1, o atendimento 24 horas por dia. Né? Ela não tem pausa para almoço, ela não tem horário noturno, ela funciona 24 horas, 7 dias por semana. A outra coisa é que a IA sempre dá respostas imediatas. Muitas vezes, isso já aconteceu com a gente em alguns casos, de eu ter conversa com o gestor e ele fala, não, a gente sempre responde rápido. E eu, antes de da reunião com ele, eu 3 dias antes, uma semana antes, ter mandado uma resposta ou para o delivery ou para o atendimento dele, falando, olha, eu quero informação do preço de alguma coisa, e a resposta ter demorado 8 minutos. A resposta ter demorado 2 minutos. E, às vezes, para o cliente que está ali parado com o celular na mão, se a resposta não for absolutamente imediata, é uma resposta que demorou demais. O demorou demais é muito relativo de acordo com a pressa e o momento de cada cliente. Então, por exemplo, 8 minutos para um delivery atender é um cliente perdido. Às vezes, 1 minuto é quando o cliente está, por exemplo, saindo do escritório para almoçar com o cliente dele, quer fazer uma reserva ou quer pedir uma informação, ou está no trânsito e não sabe o endereço, quer lhe perguntar o endereço rapidamente. Então, a IA ela vai dar esse atendimento, essa resposta imediata, e no caso de uma resposta, da necessidade de uma resposta mais sofisticada que o conhecimento que ela está preparada, ela encaminha para o atendente, mas já passando para o seu cliente as respostas iniciais e que o problema dele já foi encaminhado para um humano. Uma outra grande vantagem são os atendimentos em paralelo, que permitem aí você escalar o seu atendimento. A IA não responde apenas um cliente de cada vez, pode responder 5, 10, 100 clientes de uma vez. Né? Para delivery, por exemplo, isso é muito importante. A IA de atendimento também, ela sempre propicia uma redução de custo. Né? A IA bem treinada, ela consegue executar o papel de vários atendentes, dando respostas repetitivas. Então, a gente tem alguns casos de sucesso de clientes, às vezes, que tinham atendentes que perdiam muito tempo dando respostas repetitivas, coisas absolutamente básicas, e que hoje essas pessoas são utilizadas de uma maneira muito mais sofisticada para, por exemplo, captar clientes, desenvolver um relacionamento com empresas da região. Por exemplo, em vez de ficar respondendo para o cliente endereço, horário de funcionamento, essa pessoa faz contato com empresas da região para oferecer parcerias para o almoço dos funcionários. Ou faz contato, por exemplo, com o atendimento dos hotéis para ter o estabelecimento como um local indicado para os hóspedes que estão ali, vai pessoalmente, às vezes, conversar com os concierges. Entendeu? Muita coisa a equipe sua deveria estar fazendo e não está fazendo, porque perde tempo com tarefas repetitivas. Uma outra grande vantagem que a gente tem alguns casos, pelo menos uns 2 ou 3 casos graves, mas assim acontece com quase todo estabelecimento, é a questão da padronização das respostas. Nós temos o caso de um cliente específico, que é claro, eu não posso citar o nome, mas que ele não é brasileiro e ele é absolutamente exigente com o ambiente
da casa dele. As casas são muito bonitas, os pratos são muito bonitos, é, só que ele não tinha uma proximidade do atendimento feito, tanto para reservas quanto para o delivery. E talvez até por dificuldade linguística, ele não percebia como o profissional que prestava ali o atendimento executava 2 ou 3 erros de português por frase. Era realmente um caso absolutamente grave que manchava a imagem do estabelecimento dele. Agora, com o atendimento automatizado, a IA não comete erros de português, vai dar resposta de acordo com o que foi configurada, e com isso o atendimento dele no WhatsApp deixou de ser algo que manchava a imagem da empresa dele, não apenas pelo caso da demora, mas pelo caso da quantidade de erro de português e da falta de um certo traquejo no profissional e dar uma resposta adequada de acordo com a qualidade, com o padrão do estabelecimento dele. Uma outra vantagem é que as respostas dadas também podem ser encaminhadas para outro sistema, por exemplo, pegar as respostas de reservas para uma planilha do Google Sheets e assim por diante. A IA também consegue captar dados do cliente, não apenas nome e celular, que são dados aí mais imediatos, mais automáticos, mas e-mail, aniversário, outras coisas mais, mas principalmente uma IA bem configurada pode pegar informações sobre o interesse dos seus clientes. E com isso você pode programar marketings muito mais assertivos, tanto no WhatsApp como gerar públicos personalizados dentro da meta, que isso também é uma informação muito importante. Você pode usar o seu cadastro de clientes do CRM Station, junto com as informações do perfil dos clientes, para você gerar campanhas de tráfego pago muito mais assertivas, que vão não apenas para essas pessoas que estão cadastradas na plataforma CRM Station, mas para os amigos delas. E uma vantagem é que a IA também consegue filtrar aí os atendimentos mais repetitivos e passar para os humanos, então, aqueles casos aí mais relevantes. Muito bem, estamos aí chegando no nosso penúltimo slide, os erros mais comuns ao configurar uma IA. Nós já citamos aí basicamente todos eles, aqui é mais um lembrete, que seria então não dar instruções claras, a IA não saber o que fazer, trabalhar com instruções desatualizadas, e isso é um ponto também que eu quero destacar, assim, algumas vezes clientes falam pra gente, a IA respondeu errado, eu vou lá, consulto a informação e falo, não, ela respondeu certo, é o que está lá. Não, mas ela falou que esse evento já passou, nós não fazemos mais isso, fazemos outra coisa. Então, a IA não errou, ela não deu uma resposta errada, ela deu uma resposta desatualizada, né, sobre a programação da casa. Deixar a IA inventar, ou seja, dentro das instruções da IA, nós vamos também, nas aulas, ter uma aula específica sobre as restrições, sobre aquilo que você deve configurar para a IA nunca fazer. Contextos errados, né, a IA não usar aí os dados certos, faz parte desse pacote de informação aí. E um caso muito comum é o caso de não testar a IA. Como eu falei, é necessário ter uma metodologia que, se você não consegue tirar 2, 3 dias para fazer uma dedicação mais intensa do treinamento da IA, e aí ela vai funcionar meses, precisando apenas de pequenos casos para essas exceções, pequenas correções para esses casos que eu citei, você precisa, no mínimo, criar então uma forma aí de toda vez que a IA responder algo que não está correto, que isso seja passado para o responsável pelo treinamento da IA, no caso, você que está fazendo esse curso, para que isso seja ajustado. Em resumo, uma IA boa é igual a uma configuração certa, mais dados corretos. Voltamos então aqui ao nosso primeiro slide, que está sendo aqui o nosso último, os pontos relevantes aí dentro do atendimento que um assistente faz. E acredito que agora todos eles estejam mais claros para vocês. Primeiro ter uma lista de assuntos muito clara, cadastrar essa lista de assuntos distantes na plataforma. Junto dessa lista de assuntos, a gente tem uma descrição do que são esses assuntos. Isso tudo a gente manda para a IA no primeiro momento para ela escolher alguns desses assuntos, para que a gente mande para ela apenas esses assuntos dentro da base global de conhecimentos. Seria o RAG, o segundo momento. Dentro de cada assunto, né, nós temos aí os conhecimentos
de cada assunto. Esse conhecimento é vinculado a um assunto específico e aí você precisa ali ter o conhecimento completo daquele determinado assunto. Por exemplo, se você não quiser ter o seu menu completo, pelo menos 2, 3 parágrafos que expliquem o seu menu para que a IA possa passar essa informação para o cliente e, se for o caso, ele conversar com o atendente humano. Mas no caso do menu, é ideal você ter ele completo dentro da plataforma e aí uma escolha sua se vai ser com preço ou sem preço. E o terceiro ponto aí é exatamente a geração da resposta, que é pegar tudo isso aí do intent, do hack, das instruções, mandar para o GPT e aí sim nós teremos a resposta que vai para o WhatsApp. Então, é isso daí. Estamos terminando aqui a nossa aula 2 e na aula 3 já vamos então ver alguns casos de exemplos mais práticos do uso desse conhecimento na plataforma CRM Station.